Olá, estudantes! Nesta segunda semana de aula, estudaremos sobre o edifício escolar. E vamos começar pensando em dois conceitos, ambiente escolar e atividade. Entendemos por ambiente escolar o conjunto formado por atividades, que são aulas, estudo, prática esportiva, limpeza, etc. E espaços, salas, laboratórios, quadras e outros. Atividade significa ação efetivada pelo professor, pelo estudante, pelos funcionários, dentre outros, nos ambientes escolares, como salas, pátios, jardins e quadras. As atividades educativas acontecem principalmente no ambiente escolar e é por isso que esse ambiente deve ser propício para o melhor acontecimento dessas atividades. Toda a sua edificação, seja seus meios físicos construtivos, parede, teto, piso, bancada, ou seu meio físico operacional, equipamentos, ferramentas, carteiras, mesas, etc., devem também propiciar o desenvolvimento do conhecimento. O arquiteto que projetou a escola deve ter pensado nisso tudo. E você, que é técnico em infraestrutura, precisa compreender como foi pensada a edificação escolar na qual você trabalha. Para pensar. As pessoas que frequentam o espaço escolar gostam de estar nele? Se sentem bem neste lugar? O espaço escolar deve ser um lugar agradável, pois passaremos muito tempo das nossas vidas nele, seja como professor, como aluno ou como profissional da educação. E o mais importante, tudo o que ocorre no espaço escolar fará parte das nossas memórias e da nossa história. E para que o ambiente possa ser agradável e convidativo, requerem-se certas condições físicas e socioculturais. Isso tudo tem a ver com cores, tamanho, formas, texturas e disposições. Com relação às condições físicas, podemos destacar que os ambientes escolares possuam temperatura amena, não fazer muito calor nem muito frio, e sejam sombreados e ventilados contra ou a favor dos ventos e do sol, conforme o clima da região. Que seu piso e suas paredes, entre todos os outros componentes construtivos, estejam limpos e conservados, assim como as áreas verdes, que devem estar coerentes com a arquitetura da edificação e com o planejamento do paisagismo do terreno. No tocante às condições socioculturais do espaço, podemos ressaltar duas questões. Uma trata do reconhecimento na memória e a afetividade das pessoas em relação aos ambientes escolares vividos no passado. A outra compreende a hospitalidade, ou seja, a força de atração e acolhimento que o ambiente escolar exerce nas pessoas que nele trabalham e estudam. Esse sentimento provém de determinada condição ambiental e organizacional da escola. Queria contar algo muito marcante na minha vida. Estudei durante 7 anos numa escola em Pernambuco, ou seja, todo o ensino fundamental e médio. E essa escola cultiva em seus alunos um sentimento de que o espaço dela é nossa casa. E isso é tão fortemente trabalhado que mesmo quando terminamos os estudos, desejamos permanecer na escola e verdadeiramente não nos desligamos dela. Como é uma escola tradicional, com 114 anos, de 5 em 5 anos acontece o desfile cívico de aniversário da escola. E ex-alunos residentes em vários lugares do Brasil vêm desfilar orgulhosos por fazerem parte da história dessa escola. Isto é algo que foi pensado para ser cultivado nos alunos e também em todos os profissionais da educação que se sentem parte de uma família, têm prazer em trabalhar naquele lugar tão agradável, tanto fisicamente como emocionalmente. Durante todo o tempo que estudei lá e ainda tive a oportunidade de trabalhar 1 ano como docente, a escola tinha um profissional da educação que era querido por todos, sem exceção. Ele se chamava Jorge
e era um senhorzinho muito simples, que cuidava da infraestrutura da escola, junto com mais uns 4 outros rapazes. Mas ele era diferente. Chegava antes de nós na escola e com as pernas das calças dobradas acima do tornozelo, de bota surrada e sempre com uma ferramenta na mão. Cumprimentava todos nós com um agradável bom dia ou boa tarde. Ele não sabia nossos nomes, até porque éramos aproximadamente 1.500 alunos por ano e sua idade não permitia mais decorar tantos nomes. Mas ele chamava todas as meninas carinhosamente de Margarida e nos atendia sempre que precisávamos, com um sorriso no rosto e muita atenção. Depois de mais de 30 anos trabalhando naquele lugar, seu Jorge faleceu e deixou uma saudade enorme nos corações de várias gerações, pois ele não marcou apenas a minha vida, mas da minha mãe, quando ela estudava lá, e da minha avó, quando trabalhava como lavadeira dos alunos internos dessa escola. O que eu queria que pensássemos é: como vamos marcar positivamente as pessoas que convivem conosco na escola? O que nossos alunos vão levar de nós em seus corações? Que diferença o espaço escolar e os profissionais da educação vão fazer na vida de cada um? Vamos identificar então 4 importantes qualidades indispensáveis para um ambiente escolar que valorizem melhor o processo escolar. Primeira, no ambiente, as instalações físicas devem ser específicas e funcionais para as atividades que acontecem na escola. No ambiente, incluímos o universo dos meios físicos compostos por objetos tais como o mobiliário, os equipamentos, as ferramentas e as coisas vivas como pessoas, plantas e animais. Segunda, as relações diretas e interpessoais entre os agentes escolares, que são os professores, gestores, alunos e funcionários técnico-administrativos, realizam-se na sua plenitude nos ambientes escolares, ou seja, nossas relações com outras pessoas devem refletir simpatia, educação, cortesia e gentileza. Terceira, a atratividade do espaço. Esse aspecto arquitetônico, em combinação com outros, colabora para o sucesso ou o insucesso das atividades que acontecem na escola. Uma escola é atrativa quando nela encontramos lugares agradáveis, adequados ao trabalho dos agentes escolares diretos, que são os alunos, professores e funcionários, e a presença de outros atores, por exemplo, os visitantes ou a comunidade local, a vizinhança. Quarta, o ambiente escolar deve qualificar a memória do processo educativo das pessoas que por ela passaram. A arquitetura do edifício escolar aloja-se no imaginário dos adultos, que quando crianças ou jovens viveram momentos importantes da sua vida na escola. Terão sido bons esses momentos? Pense em sua experiência escolar, associada a espaços e imagens das escolas que você frequentou. A recordação de momentos passados por meio de relatos, por álbum de família, por recortes de jornais ou por livros e cadernos, traz à tona, inevitavelmente, lugares como a sala de aula, o pátio, a quadra de esportes, a rua ou o caminho que o conduzia à escola. Resumindo, o espaço educativo é agradável, convidativo e adequado para que permaneça nas pessoas. Quando as instalações físicas e sociais são adequadas ao uso e especialmente às atividades escolares. Sugiram que faça a atividade proposta na página 64 e descubram como a escola atravessou as gerações, pois com certeza a mesma escola em que eu e minha mãe estudamos guardam memórias diferentes para cada uma de nós. Bom, infelizmente, os espaços educacionais nem sempre são adequados às atividades escolares, às vezes porque não foi pensada da forma adequada pelos profissionais que a construíram, os arquitetos. Isso porque esses profissionais entendem de construções físicas, não de construções educacionais, ou seja, de pedagogia.
Logo, a arquitetura pode criar facilidades ou impedimentos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Em geral, quando o prédio e as demais instalações escolares estão sintonizadas com a educação, a harmonia entre as pessoas, atividades e ambientes. Vamos entender então como funciona quando o arquiteto elabora o projeto de arquitetura. Primeiro, o arquiteto procura compreender o programa de necessidades e, ao mesmo tempo, terreno no qual será implantada a edificação escolar. Uma de suas primeiras ações é a visita ao terreno, quando o arquiteto examina o solo, a declividade, a vegetação, os acessos e o entorno. Colhe informações sobre o regime de chuvas, a densidade do solo, a direção e a frequência dos ventos. Nessa fase de trabalho, o arquiteto começa a conceber as primeiras imagens do edifício. Em segundo lugar, ele transforma as informações técnicas em projetos de arquitetura, utilizando esquemas gráficos, isto é, desenhos simplificados. Esse esforço pessoal do arquiteto é carregado de emoção, sentimento, vontade e determinação, que podem ser resumidas em uma única palavra: intuição. É um momento de concentração em que ele trabalha conjunto de todos os ambientes. Cada um organiza, interpreta e expressa o programa a seu modo, num todo coerente, isto é, num conjunto articulado de diferentes ambientes do trabalho pedagógico, ou seja, transforma tudo isso numa unidade educativa. Por isso, cada escola é diferente uma da outra. Até a próxima aula!